Vamos falar agora sobre o caso daquela menina, da garota Laísa Carolina dos Santos Silva, de apenas 12 anos de idade. Essa garota está desaparecida desde a madrugada do último domingo, quando teria deixado a residência dos seus pais. Isso aconteceu em Atalaia, zona da mata aqui do estado, levando apenas uma mochila com roupas. O nosso X da Notícia, Ivan Lemos, esteve hoje pela manhã na cidade e nos traz mais detalhes e mais informações sobre esse desaparecimento. Vamos ver, Ivan. A mãe da menina passou a manhã no Centro Integrado de Segurança Pública de Atalaia. Ela dava informações sobre o comportamento de Laísa Carolina dos Santos Silva, de 12 anos, nos últimos dias, que pudessem ajudar na localização da menina. Abalada, a mãe não quis gravar entrevista hoje. Ontem divulgou um vídeo falando do desaparecimento da filha e pedindo ajuda. Ela fugiu de casa no sábado à noite, meia-noite, enquanto eu e o pai dela estavam dormindo. Ela esperou eu e o pai dela dormir para ela fugir, porque até umas 11h15 nós estávamos acordados. Eu preciso que ela seja encontrada. Ela precisa ser encontrada e vai ser encontrada. Nós estamos todos aflitos, precisando que ela seja encontrada. E peço que quem vê esse vídeo e saber onde ela esteja, com quem ela esteja, entre em contato. Porque ela tem família e ela não tinha motivo de ir embora. Laísa saiu de casa na madrugada de domingo. A mãe sentiu falta de roupas e de uma mochila da criança. Dias antes do desaparecimento, ela desconfiou de conversas no celular e tomou o aparelho da menina. Ela não tinha motivo de ir embora. Não tinha motivo. Ela tem 12 anos. E ela era muito bem tratada. É uma criança que ela não andava com ninguém, ela não tinha amizade de estar saindo de casa de noite. Então, ela nunca fez isso. Nunca. E nunca iria fazer, porque eu jamais deixaria ela sair tarde da noite se eu tivesse visto. Uma pessoa ligada à família conseguiu contato por mensagens de celular com o suspeito. Segundo o delegado Gustavo Pires, ainda não se sabe se trata-se de um homem ou de um adolescente. Os investigadores, até o fim da manhã, não tinham feito contato com ele, para tentar fazer com que a menina volte para casa o mais rápido possível. Pela foto dele, não dá para ver se é um adolescente ou um adulto, mas parece uma pessoa nova. A mãe entrou em contato com ele, né? Ele está conversando, parece que a mãe passou o telefone para alguém e o pessoal está entrando em contato com ele, né? Mas aí tudo vai se resolver. O delegado acredita que o caso tenha desfecho nas próximas horas. Estamos junto com a família aqui, colhendo mais informações de redes sociais e tudo mais. E o mais brevemente possível esse caso vai ser esclarecido. O caso também segue sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Atalaia, que afirma não ter nenhuma denúncia de maus-tratos ou qualquer situação envolvendo a menina e a família. A gente não teve contato com a adolescente, né? A gente nunca tinha recebido nenhuma denúncia em relação ao comportamento da adolescente. E assim, a mãe disse que ela sempre é uma menina calada, mas que ficava no telefone, mas que tentava a todo custo monitorar as redes sociais para que isso não acontecesse. A família entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, informando que a adolescente tinha saído na noite do sábado, na madrugada, né, do sábado, e com o destino desconhecido. Diz que não sabia que ela tinha um relacionamento, até porque trata-se de um adolescente que tem 12 anos e não pode, em hipótese alguma, namorar, tendo em vista que é um crime previsto no artigo 217, alineado do Código Penal, que trata-se de estupro de vulnerável. Então, mesmo que a família soubesse, não seria possível esse consentimento do namoro. Muito bem. A Laísa, pelo menos já pelo que falou o delegado, a mãe já conseguiu, que a mãe conseguiu através de uma senha recuperada de um e-mail que ela tinha colocado, e havia também uma discussão antes, quer dizer, antes de tudo isso acontecer, a Laísa, inclusive, a mãe tinha discutido com ela porque ela estava no telefone e queria que a mãe queria que ela desse a senha para que a mãe pudesse, enfim, ali monitorar o que ela estava fazendo na internet ou conversando. E ela não quis dar a senha e houve uma discussão, até a mãe acabou quebrando o telefone e tomando o telefone dela e tal. Isso pode ter dado, inclusive, esse start para que ela pudesse, através do outro jovem que está do outro lado, como disse o delegado, parecer um jovem mesmo, pelas imagens que nós tivemos acesso, né? Mas enfim, o mais importante é saber se a Laísa está bem e que ela está na casa desse outro jovem, enfim, que possa ter ido como namoradinho, paquera, enfim, não sei.
né? O mais perigoso é a gente não saber o que tinha acontecido ou com quem ela estaria falando. Mas já se tem um contato, então com certeza em breve o desfecho será da melhor forma possível, assim a gente espera. E falando sobre esse desaparecimento da Laísa Carolina dos Santos da Silva, né? Santos Silva, de 12 anos, a gente se pergunta, o que a família deve fazer nesses casos? Em quanto tempo após o desaparecimento a família deve procurar a polícia? Vamos saber essas informações todas. Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel para que a Maria possa nos trazer detalhes do que é que os pais devem fazer nos casos de desaparecimento dos filhos, quando o pai percebeu, a mãe percebeu, os responsáveis perceberem, Maria, que os filhos acabaram fugindo e não sabe o que é que está acontecendo, ou fugindo, ou desaparecido, enfim. O que é que tem que fazer? Tem que esperar aquela história dos 24 horas e tal, ou isso já caiu por terra? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, uma situação mesmo bastante complicada. Imagine a aflição dessa família, né, dos pais em relação à adolescente que saiu de casa sem avisar e aí fica esse desespero, né? Como agir numa situação dessa, né? Quais são os primeiros passos? Aqui do meu lado está a delegada Bárbara Arraes, que é da Delegacia aqui de Crianças e Adolescentes em Conflito com a Lei, para falar um pouquinho sobre isso, né? O pai no desespero, né? Quer logo procurar a polícia. E essa é a indicação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, é a indicação. Inclusive, existe uma lei que se chama Lei da Busca Imediata. A polícia é obrigada, por lei inclusive, a fazer as buscas e não é mais necessário esperar aquelas 24 horas que antes se orientava, né? A gente sabe que qualquer momento, qualquer lapso temporal pode levar a criança ou adolescente a seguir ainda mais distante dos pais, então é importante que essa busca seja feita de pronto. Isso independente, saiu porque quis, foi para um destino que os pais não sabiam, fugiu de casa porque estava com algum problema, independente disso. A maior parte dos registros de desaparecimento de crianças ou adolescentes são por fuga, que a gente chama fuga do lar. Normalmente são crianças que saem até para ir para a casa de outros amiguinhos, que não avisam, ou então que resolvem se aventurar, né, achando que já tem condições de se cuidar sozinhos, né? Normalmente, essas buscas acontecem de imediato e os registros, as estatísticas são de desaparecimento por fuga do lar. Agora, a gente vê essa situação de muitos pais relacionada à questão do celular, né? Pessoas que esses adolescentes, crianças conhecem por meio de aplicativos de celular. Quais os cuidados que os pais devem ter em relação a isso? Muito importante isso. Hoje em dia a gente tem uma série de aplicativos que a gente chama de controle parental. Esses aplicativos eles dão desde a geolocalização, tempo de uso, bloqueio de conteúdos e perfis inapropriados, relatórios da utilização da criança ou adolescente para os pais. Então seria interessante que os pais tivessem acesso a esse tipo de ferramenta que hoje o próprio conteúdo de rede social fornece, né, internet. É só dar uma pesquisada no Google, tem uma série de aplicativos de controle parental, inclusive gratuitos, e fazer a instalação. Eu costumo dizer o seguinte: você deixaria o seu filho, né, sozinho numa rua perigosa, sem fiscalização, à mercê de qualquer tipo de acesso de pessoa perigosa? É a mesma coisa numa rede social, né? Ali é como se fosse uma estrada, né, onde tem acesso a diversas pessoas também perigosas e seu filho vai estar ali sozinho por quê? Então é importante que os pais entendam o que é que os filhos estão fazendo nas redes sociais, fiscalizem o que eles estão fazendo, conversem com os filhos sobre os perigos da internet. Gente, uma fala da mãe da menina chamou a atenção quando ela diz: ela era muito bem tratada, não tinha motivo, nem sempre precisa um motivo, né? Muitas vezes do outro lado aí das redes sociais de uma mensagem, são uma outra pessoa que muitas vezes engana, encanta. São pessoas que estão em desenvolvimento, né? Então são facilmente, né, enganadas ou então assim iludidas, emocionalmente convencidas. Então assim pode acontecer e é importante que os pais alertem para os perigos. Isso aí vai muito também da conversa do dia a dia, esse monitoramento, não só em relação a celular, tecnologias, mas também no próprio comportamento. Com certeza, né? A gente vive num mundo que são constantes os perigos, né? Tanto para as crianças e adolescentes como para os adultos. Então, aquelas pessoas precisam estar um pouco mais alertas aos comportamentos, aos contatos, às amizades dos filhos, saber o que é que os filhos andam fazendo. Pelo menos assim é uma forma de prevenir que casos como esse
possam acontecer. Sim. Sim, sim. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo e ela vai voltar logo em breve para casa. Com certeza, é isso que a gente espera também, a gente segue acompanhando esse caso. E olha, Wilson, eu como mãe, eu também digo, viu, esse mundo está meio doido mesmo, né? A gente sabe que a tarefa de ser pai e mãe, educar, não é fácil. E nos dias de hoje, né, com os avanços tecnológicos, inúmeros aplicativos, e tudo se torna ainda mais difícil, né? Porque você acaba competindo muito, né? A atenção do filho com esses aplicativos, com essas tecnologias. Então, não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes as pessoas acabam querendo culpar o pai, fez isso porque a mãe não põe limites, não põe isso. A gente, enquanto pai e mãe, tem o nosso dever, né? Educar, estar sempre por perto, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Você tem a questão dos amigos, você tem de outros lugares, porque essas crianças e adolescentes não estão o tempo todo em casa. Mas então que a gente possa, né? É um desejo nosso que a gente possa ter essa conversa, né? Que os pais tenham essa proximidade, né, com os filhos, possam acompanhar, para que eles tenham então essa liberdade de dizer o que está acontecendo, o que não está certo. Enfim, é uma maneira, né, de a gente tentar evitar que coisas como essa, casos como esse, aconteçam. É com você aí no estúdio.